Edição mais do que especial do nosso Ouro Finicampo. Hoje a gente traz informações sobre a nossa vacina SafeSui Mycoplasma, que controla a pneumonia enzootica. Então agora a gente vai entender tudo sobre essa doença, esse problema na suinocultura, com o nosso parceiro, médico veterinário e professor da Universidade de Passo Fundo, no Rio Grande do Sul, Rafael Frandoloso. Rafael, obrigada pela sua presença aqui no nosso programa. Bom dia. Bom dia, Juliana. Obrigado pela oportunidade de poder estar aqui e conversar um pouco sobre os mecanismos imunológicos da vacina SafeSui Mycoplasma. Rafael, para a gente entender, o que é a pneumonia enzootica? Pneumonia enzootica é uma doença bacteriana produzida pelo Mycoplasma iopneumoniae, uma bactéria estruturalmente bastante simples, mas antigenicamente muito complexa. Uma bactéria que acaba infectando o trato respiratório dos suínos, principalmente os pulmões, e produzindo um processo patológico que resulta basicamente em lesões irreversíveis em algumas regiões dos pulmões dos suínos. Isso acaba afetando a performance do animal e abrindo possibilidades ou portas para outros agentes bacterianos e virais produzirem outras patologias. Hoje a pneumonia enzootica dos suínos é uma das principais doenças do complexo de doenças respiratórias dos suínos. É uma doença de alta transmissibilidade, é um micro-organismo que, imagina que ele alcança distância de quilômetros de transmissão, então fomites, botas, veículos, trânsito de colaboradores entre granjas, movimento de transporte, tudo isso facilita ou a entrada ou a manutenção do rebanho. Então as medidas de biosseguridade são extremamente importantes para controlar a entrada desse micro-organismo, como de qualquer outro em sistemas intensivos de produção animal. Perfeito. Agora, impactos econômicos devem ser bem grandes, né? São enormes, enormes. É uma doença que ela afeta o ganho de peso diário, também o índice de conversão alimentar, mas principalmente é uma doença muitas vezes silenciosa, crônica, né? A gente espera aí 7 semanas para começar a ver sinais clínicos após o processo de infecção, mas o grande problema é que abre portas. Então ela acaba prejudicando o sistema mucociliar do trato respiratório, significa que a gente perde muco, então não produz mais as células caliciformes, e isso deixa praticamente descoberto a mucosa respiratória e facilita a implantação de outras bactérias. E aí elas podem causar broncopneumonias, ou mesmo a partir do pulmão, alcançar sítio sistêmico, se fosse uma bactéria sistêmica, alcança o pericárdio, produz pericardite, se fosse uma bactéria também de evasão pulmonar. Ok, agora eu quero entender contigo a importância de ter novas cepas, para esse controle do problema, Qual que é a sua opinião sobre? Juliana, é um cenário, quando a gente pensa em cepas bacterianas, é um cenário que nós estamos conhecendo melhor agora. O Mycoplasma é um micro-organismo de difícil isolamento. Nós temos no laboratório, em Passo Fundo, várias cepas clínicas brasileiras, mais de 20 cepas. Atualmente, uma das minhas doutorandas está trabalhando na caracterização fenotípica e antigênica destas cepas, mas de fato a gente não tem uma robustez de informação, como nós temos, por exemplo, com Glasserella parasuis, agente causador da doença de Glasser, uma doença aguda grave que afeta animais de creche. Trabalho há mais de 15 anos com essa doença e nós caracterizamos de forma bastante refinada a variação antigênica de Glasserella parasuis. Em Mycoplasma, nós começamos há 3 anos a trabalhar nesse perfil e devido à dificuldade de isolamento, a gente ainda não tem robustez de informação, mas estamos caminhando para esse sentido. Mas algo que é comum nas bactérias, as bactérias são micro-organismos que apresenta uma evolução biológica ou genômica muito rápida. Muito mais rápido que uma célula eucariota é capaz de fazer. O genoma é mais simples. Inclusive as bactérias compartem material genético e acabam recombinando o seu próprio DNA.
Então, é de se esperar, igual que acontece em outras bactérias, que ocorra uma evolução antigênica. Nós estamos utilizando vacinas contra a Mycoplasma e o pneumone já há várias décadas. No começo da década de 90 nós começamos. Então existe uma pressão inata de sobrevivência dos micro-organismos. E para eles sobreviverem, eles precisam evoluir. Uma questão meramente biológica. Então é de se esperar que sim, que exista uma variabilidade antigênica importante e nós estamos endereçando essa pergunta para responder, enfim, nos próximos meses. Exato. Bom, e essa semana nós apresentamos ao mercado a SafeSui Mycoplasma. E a gente está muito emocionado, né? E ter você também aqui, Rafael, porque você tem um dedo muito forte aí na vacina. Queria que você compartilhasse os testes, todas as pesquisas, né, que vocês realizaram e as conclusões que vocês chegaram. Juliana, obrigado aí pela pergunta. De fato, é uma parceria de longa data que nós temos com a Ouro Fino. A Ouro Fino, ao longo desses últimos anos, desenvolveu esse produto e nos convidou como parceiro para conduzir os estudos clínicos e entender como essa vacina induz um processo de imunidade capaz de mitigar o desenvolvimento das patologias pulmonares produzidas pelo Mycoplasma. Esses estudos clínicos eles foram realizados na nossa unidade experimental em Passo Fundo, dentro de uma empresa chamada DFK Imunotech, uma empresa de biotecnologia que reside dentro do Parque Científico e Tecnológico da universidade e que possui as suas estruturas próprias. Ao longo desses últimos anos, nós realizamos diversos estudos para avaliar a imunogenicidade da vacina, se ela produz anticorpos, que nível de anticorpo e que classe de anticorpo eram produzidos, se esses anticorpos eram apenas sistêmicos ou eram translocados para o sítio de infecção, ou seja, trato respiratório dos suínos, se induzia memória imunológica, se induziam linfócitos secretores de interferon gama, que é uma molécula importante no contexto do controle da patologia. Todas essas caracterizações foram conduzidas ao longo desses estudos e que nos permite hoje entender que a SafeSui Mycoplasma é uma vacina imunogênica, pode ser aplicada em leitões de 21 dias de idade, é uma vacina de dose única, intramuscular, que gera anticorpos e que esses anticorpos duram por várias semanas, por 25 semanas. Então é uma vacina que contempla a característica de mitigar problemas crônicos ao longo da terminação. Perfeito. Além disso, nós vimos que ao longo desse processo de 25 semanas, nós temos memória imunológica e nós temos durante todo o período de terminação anticorpos em mucosa, que são capazes então de neutralizar o processo de infecção e evitar o desenvolvimento da patologia pulmonar. Perfeito, então resultados super bons, né? Animadores aí, de que vai de fato chegar uma solução eficiente para esse problema tão comum na suinocultura. Rafael, muito obrigada pela sua presença aqui no Ouro Fino em Campo, nesse sabadão, compartilhando todos os detalhes aí do nosso lançamento, mas principalmente alertando o nosso público, suinocultores, da relevância e importância que essa doença tem no cenário e por que deve ser prevenida, né, dentro dos rebanhos. Obrigada, viu? Juliana, eu que agradeço a oportunidade e conte comigo para uma futura ocasião. É isso aí, até a próxima. Essa conversa está apenas começando. No próximo bloco, a gente vai entender melhor como que foi o desenvolvimento da SafeSui Mycoplasma aqui pelo time Ouro Fino. Fica aí que eu te espero aqui.
volta com o Ouro Fino em Campo e essa é a nossa SafeSui Micoplasma, uma vacina que vem para revolucionar a saúde animal. E agora a gente vai entender um pouquinho mais o porquê. Eu tenho a honra de receber aqui no nosso estúdio um médico veterinário, gerente de portfólio da Ouro Fino Saúde Animal, Flávio Hirose, uma pessoa que eu particularmente admiro muito. Então eu estou muito feliz de tê-lo aqui no nosso programa Ouro Fino em Campo para contar toda essa história. Então, Flávio, bom dia, obrigada pela sua presença. Bom, bom dia, Ju, bom dia a todos que estão nos vendo. Obrigado pelo elogio aí, eu acho que é recíproco isso, então é legal esse bate-papo com pessoas que estão de bem, que se admiram, que se respeitam, é legal. Isso aí. Flávio, Rafael esteve com a gente no bloco anterior, contando, né, de como foi esse processo, né, com o pessoal da pesquisa, do Instituto. Mas agora eu quero entender o lado da Ouro Fino, né, que eu sei que você estava ali envolvido em cada etapa. Então, conta pra gente. Ah, legal, Ju. Assim, eu acho que é um ponto a ressaltar um belíssimo trabalho que o professor Rafael fez, conjunto com a nossa área de desenvolvimento também. Esse que é um trabalho de base maravilhoso, né? E eu que estou meio que do meio para frente, mais envolvido, para a gente é algo fantástico, porque quando você parte de uma base muito bem feita, né, você tem uma certeza de que o que vai sair ao final é algo maravilhoso, muito acima da média, que é o que a gente vê, né? Então, acho que trabalhar em conjunto, não só com o professor Rafael, mas com toda a nossa equipe de pesquisa, desenvolvimento, né? e estar participando desse processo e ver o andamento dele todo, desde o desenho inicial do produto, da expectativa que nós tínhamos, até chegar ao produto que atende às expectativas que nós tínhamos dentro do que o mercado necessita, é realmente algo maravilhoso, né? O desejo se tornando realidade. Então isso, acho que dentro do que você comentou, de algo que, de um produto, de uma vacina que vai trazer esse ganho para o mercado, realmente participar disso é algo maravilhoso, tá? Então eu realmente estou muito, muito feliz ter acompanhado e de ver o nascimento dessa filha, né, dessa vacina. A gente partiu do princípio de que nós vamos entrar no mercado, a gente quer entrar como sendo a melhor vacina. Para que a gente pudesse ter a melhor vacina, ela tem que ter estas características. E aí só exemplificando alguns pontos, né? Dentro da vacina, a composição dela, a gente tem alguns pontos muito importantes. O primeiro deles é lógico, é o antígeno, é o micoplasma que está dentro da vacina, tá? E esse é um dos grandes diferenciais que a gente tem nela. Quando a gente olha o mercado, as vacinas estão disponíveis no mercado, o que a gente vê é que o micoplasma que é o antígeno dessas outras vacinas, em média, são isolados, ou são micoplasmas isolados em média de 30 anos atrás, tá? E aí quando a gente olha a evolução do micoplasma, a evolução da pneumonia zoótica, que é a doença que ele causa, né, a gente vê que ele veio sofrendo alterações pequenas ao longo do tempo, né? E o fato da gente ter um micoplasma em nossa vacina, que é a mais atual possível em termos de isolamento e isolado, e é um micoplasma bastante patogênico, que também favorece a qualidade da vacina, né, a gente vê que ele está totalmente alinhado com o que circula hoje, né? Por quê? Micoplasmas de campo que estão circulando, eles também foram se atualizando em algumas situações. Se o nosso antígeno ele é muito homólogo a isto, tá? Certamente a gente consegue uma proteção melhor, esse é um dos fatores, né? Quando a gente está se comparando com micoplasma de 30 anos já de idade, tem alguns de 56 anos atrás que foram, né, para um micoplasma muito mais novo, muito mais atual. Acho que esse é um dos pontos muito importantes. O segundo ponto é, tão importante quanto o antígeno numa vacina, é o adjuvante que a gente utiliza, porque é ele que vai estimular o sistema imune para que aquele micoplasma, né, seja atacado pelo sistema
imune e dê origem a anticorpos. Então, nós trabalhamos também com um adjuvante na SafeSui Mycoplasma, que ele tem características muito interessantes, de induzir o tipo de imunidade necessário ao micoplasma, dele ser extremamente seguro, né? E a consequência disto é o produto final que a gente vê. A gente aliou o micoplasma atual, um adjuvante fantástico, a consequência é lógico que é um produto altamente eficaz. Então, entendendo todo esse conceito, e partindo dessa base, que a gente conseguiu chegar exatamente naquilo que se desejou quando começamos o trabalho com a vacina. É muito legal isso, e até para quem está assistindo ao Ouro Fino em Campo, porque o Flávio faz parte de uma área estratégica que está sempre em busca de oportunidades para levar para o mercado, né, que trabalha em sinergia com a nossa área de pesquisa e desenvolvimento, e até para dizer, né, que não só os finocultores, mas os pecuaristas que estão acompanhando, né, avicultores, tudo isso, né, essa preocupação de trazer produtos inovadores, atualizados, acontece em todas as nossas criações, em todas as nossas áreas de atuação da saúde animal. Então, é bom a gente reforçar e ter esse compromisso, né? Afinal, a gente acorda, né, Flávio, para desafiar o pensamento convencional e para reimaginar a saúde animal. Flávio, obrigada pela sua presença aqui no Ouro Fino em Campo. Estou muito feliz, realmente. Daqui a pouco a gente tem a Andrea Panzardi compartilhando o protocolo. E assim, a gente está apresentando a vacina SafeSui Mycoplasma. O suinocultor já pode saber que pode contar com essa solução. E ano que vem ela está no mercado, certo? Com certeza, início de 2022, a gente já abre o ano com esse produto maravilhoso chegando ao nosso cliente. Então, com certeza, a gente tem uma expectativa muito grande que 22 será um ano maravilhoso para a gente. Pausa rapidinha então aqui no programa. No próximo bloco a gente vai te mostrar, vai te contar como vai ser o protocolo com a SafeSui Mycoplasma. Já já a gente retorna. De volta com o Ouro Fino em Campo e nesse terceiro e último bloco aqui do nosso programa a gente recebe nossa querida Andrea Panzardi, médica veterinária, especialista técnica aqui da Ouro Fino Saúde Animal. Bom dia, que prazer te ter lá aqui depois de tanto tempo a gente conversando virtualmente, né? Agora a gente está de volta no presencial. É verdade, Ju. Tava com saudade desse ambiente, né? Nós todos. Sim. Deia, nós já vimos aqui no programa que a gente tem a vacina mais atualizada do mercado para o micoplasma. E os resultados foram excelentes, né? Como o Rafael, que participou da pesquisa, nos contou no primeiro bloco. E agora a gente quer saber de você, né? O nosso inocultor já sabe também que ele vai receber essa vacina no ano que vem, nas granjas. Sim. Mas a gente já quer explicar como que vai ser o protocolo com a vacina. Conta pra gente. Bom, Ju, o protocolo ele vai ser focado principalmente em leitões, aos 21 dias. Nós focamos em desenvolver a vacina em dose única, né, para a gente trazer a conveniência, que é o que a gente fala, dentro da suinocultura, é o quão mais conveniente e prático for, melhor. E dentro de toda a tecnologia que a vacina foi feita, foi desenvolvida com foco em dose única, né? Então, hoje a SafeSui Mycoplasma ela é uma vacina dose única, 2 ml. Perfeito. Para ser aplicado em leitões.
Além disso, foram feitos estudos, como o próprio professor Rafael comentou anteriormente, em que a gente também pode utilizar, lógico, depende muito da situação de cada granja, depende muito do desafio de cada granja, mas também conduzimos estudos com fêmeas prenhes também. Então, é uma vacina extremamente segura, que em determinadas situações pode ser aplicada assim, em fêmeas prenhes, visando a redução de excreção de micoplasma, dependendo do tipo de dinâmica de circulação do agente na granja. Perfeito. Então, logo nos primeiros dias de vida do leitão, a gente já faz a prevenção do micoplasma, né, em dose única. Exatamente. E aí, conta de resultados, né, que vocês participaram nesses testes que foram, né, sendo realizados ao longo desse período de pesquisa. Sim, foram inúmeros testes realizados, né, tanto em ambiente controlado para a gente garantir, né, que o agente lá era o micoplasma de fato, e também a campo, onde a gente obteve resultados incríveis, né, resultados muito, né, com uma expectativa assim de resultados muito boa, né? Redução significativa de lesões, de área de lesão pulmonar, significativa redução do índice que a gente fala, que é o IPP, que é para pneumonia. Então a gente tem aí uma melhor vacina do mercado, né? Resultados assim extremamente animadores e uma expectativa muito positiva e muito grande de mercado ano que vem. Perfeito. Vamos fazer uma pausa aqui no nosso bate-papo, porque além da SafeSui Micoplasma, a gente já tem uma vacina no nosso portfólio, que é a SafeSui Cercovírus. Vamos ver como é feita essa prevenção nas granjas. Eleísa sucedeu o pai na suinocultura Rancho Alegre, no distrito de Aianduí, região de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Hoje ela administra a granja de ciclo completo com 3.400 matrizes. É a suinicultura do meu pai, da minha mãe, e a gente tem aí fazendo uma sucessão familiar, aprendendo. É muito bom aprender com o professor junto, né? A melhor parte da história é essa, é você poder aprender tendo um professor para te ensinar, para te ajudar nas lições, né? E cada dia tem uma lição nova. A suinicultura é um negócio fascinante. E é um negócio que todo dia é diferente, nem um dia é igual ao outro, né? Então são várias emoções. Sanidade é primordial em todas as fases de produção. A granja já teve problema de circovirose suína, doença de alta morbidade na suinocultura, que é porta de entrada para outros problemas ainda mais graves nos animais. A suinocultora adota a prevenção para impedir que o vírus comprometa a saúde dos leitões. O manejo é feito com a SafeSui Cercovírus da Ouro Fino Saúde Animal. A época que começou a circovirose no Brasil, a nossa granja teve também circovirose, teve muitos casos de animais refugando e tivemos bastante problema. Hoje praticamente está em todas as granjas a vacinação contra a circovirose, né? Observou-se o quê? Que animais vacinados para a circovirose começaram a desenvolver a doença. E nisso a Ouro Fino pesquisou e viu que a circovirose, o circovírus em si, teve uma modificação e trouxe para o mercado a SafeSui, que é a vacina mais atualizada hoje para a circovirose. A vacina SafeSui Cercovírus chega à suinocultura Rancho Alegre pela Vetnova, distribuidora que atua nos estados do Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. O atendimento inclui assistência técnica para a granja. A gente leva o produto, a gente acompanha todos os processos, tanto aplicação, como administração, como vacina. A gente faz todos os protocolos que precisam, todas as análises que o produtor precisa. Então a gente faz todo esse acompanhamento junto com o produtor. Eu digo que hoje uma empresa, para se manter no mercado, ela precisa estar em acompanhamento com um cliente, pelo menos é o nosso perfil aqui, né? Porque qualidade as empresas têm, preço é discutível, mas o atendimento ao cliente, a prestação de serviço é fundamental. E isso a Vetnova, juntamente com a Ouro Fino, tem um bom atendimento. Bacana, é muito legal a gente falar da SafeSui Cercovírus aqui no nosso programa, porque é possível fazer uma casadinha de protocolo na granja, Deia? Com certeza, Ju. Esse foi uma das grandes conquistas da Ouro Fino, né? Porque a primeira vacina foi a SafeSui Cercovírus, né? Uma excelente vacina, extremamente atualizada, assim como, né, a Micoplasma hoje é.
E hoje nós tendo, né, duas vacinas, né, extremamente importantes, né, uma com foco viral, outra com foco bacteriano, doenças primárias importantes. Existe um protocolo, né, de dose única, 21 dias, onde a gente pode colocá-las juntas para aplicar, né, no leitão. Então, isso passa a ser uma ferramenta a mais que o Ouro Fino disponibiliza como uma solução altamente eficaz, altamente tecnológica e altamente atual, né? Isso que a gente pode trazer de melhor para o nosso suinocultura. Perfeito. A gente até vê o brilho no olhar aqui da Déia, de tão feliz que ela está com esse novo passo que a gente tem chamado de nova geração de vacina. Exatamente. Da Ouro Fino. Obrigada, Déia, pela sua participação no Ouro Fino em Campo. Eu que agradeço. Parabéns pelo todo esse trabalho. Muito bem, essa edição está terminando aqui, edição histórica. Antes de você, se você está nos assistindo, né, pelo nosso canal no YouTube, antes de sair do canal, viu? Só quero te dar uma dica: curta, ative o sininho, assim você não perde nenhuma atualização. E para você que está nos acompanhando pelo Terra Viva, de segunda a sexta, 12h30 e 8h20 da noite, pelo horário de Brasília, a gente tem um encontro aqui no Ouro Fino em Campo. Eu, claro, vou te esperar. Bom final de semana e fique ligado, ano que vem, 2022, SafeSui Micoplasma chega ao mercado da suinocultura brasileira. Tchau!